Boa noite, gente. Agora a gente vai terminar o livro de Neemias, né? Mais um livro aí para nossa conta. E também vamos ler Atos 23. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo. E nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Pois ele, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O povo de Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram ascendência estrangeira. Enquanto isso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo e do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, incensos, utensílios do templo e também o dízimo de trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os sacerdotes e para os porteiros, além da oferta para os sacerdotes. Mas, quando tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei para o rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube o mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhe perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos de trigo e do vinho e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e o levita chamado Pedaías como encarregado dos depósitos, e fiz Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição e suprimento dos seus colegas. Lembra-te de mim, por isso, meu Deus, e não te esqueça do que fiz com tanta fidelidade no templo do meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias vi que Judá, alguns trabalhavam no tanque de prensar uvas no sábado, e juntavam trigo e carregavam seus jumentos, transportando com vinho, uvas, figo e todo tipo de carga. Por isso, era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes de todas as espécies de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse, como é que vocês podem fazer algo tão grande e mal, profanando o dia do sábado? Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriam as portas de Jerusalém na véspera de sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois do sábado tiver terminado. Coloquei alguns dos meus homens de confiança junto às portas para que nenhum carregamento pudesse ter sido introduzido no dia de sábado nessa cidade. Um ou dois dos comerciantes, vendedores de todo tipo de mercadoria, passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti dizendo, por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod e de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos povos que não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles, bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse, não consistam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem hajam casamentos das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esse que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre as muitas nações que não havia rei alguns como ele era amado por Deus e Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer terrível maldade e serem fiéis ao nosso Deus casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita.
eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueçam deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e do levita. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. E é isso, terminamos aqui Neemias e agora vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Paulo foi lá levado diante dos sacerdotes e agora vamos dar continuidade. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e saduceus e a assembleia ficou dividida. Os saduceus disseram que não havia ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe de algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e os líderes judeus, disseram: juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que façam comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o caso. Estamos prontos para matá-lo antes que chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento da conspiração, foi à fortaleza e contou tudo para Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para dizer. Assim ele levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu-me para que trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão e levou-o à parte e perguntou: o que você tem a me dizer? Ele respondeu: os judeus planejam pedir-te para que apresente Paulo ao sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, por mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber, enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia nesta noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lisias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo. Quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que estavam acusando, levei ao sinédrio. Descobri que eles estavam sendo acusados em questões acerca da lei deles. Mas não haviam contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que está sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele.
Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antípatri. No dia seguinte, deixaram a cavalaria, prosseguiram com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta do governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província ele era. Informando de que era da Cilícia, disse: ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. É isso, gente. Amanhã nós continuamos a nossa leitura anual diária.